Boa tarde, gente. Vamos lá para a nossa última videoaula do mês de novembro. Vamos encerrar o assunto China. Falamos já sobre a história do Império Chinês, sobre a política chinesa, sobre o papel que a China vem tomando no mundo hoje, papel econômico, papel de influência. Postei vários vídeos sobre China para vocês. Então, a ideia é que vocês conheçam um pouco mais da história e do papel da China, porque cada vez mais a China, como a gente já falou em outros vídeos, ela vai assumir um papel de grande importância no cenário mundial, econômica, política, e que influencia diretamente na política brasileira, tá? Na política e na economia brasileira. Então, já falei com vocês, acho que no primeiro ou segundo vídeo, a China é o maior parceiro comercial do Brasil no momento. Tá? É o país que mais compra do Brasil e é o país que mais vende para o Brasil. Tá? Então, um papel que foi dos Estados Unidos por muito tempo, hoje é a China que desempenha esse papel de maior parceiro econômico do Brasil, tá certo? O que pode gerar uma infinidade de oportunidades, principalmente para vocês que são jovens, que não sei a carreira que vocês pretendem desenvolver no futuro, mas hoje essa parceria Brasil-China, ela cria uma série de oportunidades de emprego. Muita gente hoje em dia procura pelo curso de mandarim, que é uma das principais línguas da China, rivaliza com a procura pelo inglês. O inglês ainda é a língua mais procurada, tudo, mas o mandarim vem crescendo cada vez mais por causa dessa grande geração de empregos nessa parceria China-Brasil. Então, é uma possibilidade para se pensar, tá? Para quem está aí pensando na carreira, pensando no futuro, o conhecimento da China, tudo é importante, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre cultura chinesa. Vou postar alguns vídeos para vocês assistirem, são bem legais, quem puder assistir, são interessantes. Cultura chinesa, primeiro a gente tem que definir o que é cultura, né? Fala cultura chinesa, cultura brasileira, cultura não sei o que, mas se pedir para dizer o que é a palavra cultura, 10 em 10 vão enroscar. De cada 10 pessoas, 10 vão se enroscar para explicar. Todo mundo sabe o que é cultura, mas colocar isso em palavras é complicado. Tá? Não estou dizendo que para mim é fácil, não, é complicado para qualquer um. Você tem livros sobre cultura de 200, 300 páginas para dizer o que é cultura, que se enroscam 200, 300 páginas e ainda fica confuso. Tá? Mas trocando assim, uma forma bem simples, o que é cultura? É o conjunto de hábito e de todas as produções de um povo. Então, a maneira como o povo vive, a maneira como o povo produz, a maneira como o povo faz arte, os hábitos familiares, tudo isso é cultura. Tá? Então é o conjunto, a identidade de um povo. Tá? Então, para ficar uma explicação mais simplificada. E aí você vai ver que cada povo, não vou dizer cada país não, porque às vezes dentro do mesmo país você tem várias culturas diferentes. No Brasil é o caso disso. Se você pegar o Rio Grande do Sul e o Nordeste, embora no mesmo território, no mesmo país, são povos com culturas diferentes, que têm muito em comum na cultura, mas que têm diferenças enormes. Tá? Então a cultura ela não responde a um país, mas a um povo. Então, no caso da China, a cultura chinesa, a China é uma das civilizações mais antigas do mundo, então é uma cultura riquíssima e totalmente diferente da nossa. Tá? Então, nada do que eu falar aqui, nada do que eu mostrar vai fazer com que essa cultura fique mais fácil de aceitar pra gente. Tá? O que a gente precisa entender é que assim, cada povo tem a sua cultura e a gente vai ter que respeitar essa cultura. Tá? Eles criaram essa cultura de acordo com as necessidades dele, com o meio em que eles viveram.
como nós brasileiros também. Tá? Então, coisas que para nós são normais, banais, para outros povos são absurdas, são ridículas. Tá? Então, estranhas. Então, esse estranhamento de cultura, ele vai existir, sempre vai existir. Muito pouco do que a gente falar e assistir vai fazer com que esse estranhamento desapareça, o que vai fazer que a gente entenda essas diferenças e respeite, que é o caso da cultura chinesa. Tá? Então, muito do que eu vou mostrar aqui para vocês, dos vídeos que eu vou postar, vai dar a vocês uma... Nossa, que horror, nossa, que absurdo. Principalmente na culinária chinesa, você vai ter aquela coisa, ai, come cachorro, ai... É complicado a gente falar disso, assim, você vai assistir o vídeo, eles comem isso. Nós somos de uma região em que nós somos acostumados, o consumo de carne, ele vem da carne de corte, que é a carne criada para consumo, que é o boi, o frango, o porco, que são os três mais comuns. Quando você fala cordeiro, coelho, já tem gente que revira os olhos, tá? E outros comem normalmente. Então, culturalmente, a gente foi adestrado no bom sentido, tá, gente? A carne do boi, do frango e do porco. Qualquer coisa fora isso é excêntrico. Embora em outras regiões do Brasil, ou mesmo aqui, se coma capivara, tatu, jacaré, cobra. Mas para nós, urbanos, a carne, o normal é o boi, o porco e o frango. Qualquer coisa fora disso causa uma estranheza. E aí você vai para a China, os caras comem cachorro. Não todos. Como aqui no Brasil também, nem todo mundo come cobra. Na China também nem todo mundo come cachorro. Os caras comem rato, comem morcego, comem insetos. Sim, come. E aí a gente vai ter que partir para uma outra questão. Isso é cultural deles. Faz parte dos hábitos de cada região consumir esse produto. Na Índia não se consome o boi, a vaca é sagrada. Para eles comer a carne de boi é um sacrilégio. E nós comemos normalmente. Então cada povo tem a sua cultura. É estranho falar, não, agora que o professor falou que lá é normal, virou normal. Não virou, continua estranho. Para mim é estranho. Todo mundo cai e fala assim, não é estranho não eles comerem barata. Acho que é estranho. Mas a gente tem que respeitar que culturalmente para ele não quer dizer que eu vou comer. Nem que eu vou achar legal. Mas, para eles, se para eles tá ok, fazer o quê? Nossa, tá ok, é tão medíocre, mas vamos lá. Me lembra a mediocridade, tá ok. Mas vamos lá, continuando. Na China ainda tem mais uma outra questão. Você imagina o seguinte, o território brasileiro, no Brasil nós temos 200 e poucos milhões, 220 milhões de habitantes, vamos arredondar. Muita gente passa fome. No nosso país tem muita gente que passa fome. Não porque a gente não tem a capacidade de produzir comida para todo mundo, mas boa parte dessa comida é exportada. Você imagina um país com um território basicamente igual ao do Brasil, com 1,5 bilhão de pessoas. 1,5 bilhão de pessoas. É quase 8 vezes, ou mais de 8, quase 9 vezes, exagerei um pouco, 8 vezes a população do Brasil. Se aqui, com 200 milhões, a gente não consegue dar comida para todos, que todos comam de maneira satisfatória, você imagina 1,5 bilhão. Se aqui pro Brasil a gente tem que... gente passando fome, gente catando comida do lixo, gente. Tu imagina a quantidade de boi, de vaca, de porco que tu ia ter que ter para alimentar 1,5 bilhão de pessoas. Fora o que eles importam, do Brasil principalmente, para alimentar a população,
eles têm que aumentar a gama de produtos a serem consumidos. Enquanto aqui a gente pode restringir nossa dieta a porco, boi e frango. E aí, um coelho aqui, um carneiro ali. Tu imagina com 1,5 bilhão de pessoas. Ah, o cara come rato. Come, muitas vezes porque é cultural e muitas vezes porque é necessidade. São populações que, se não comer isso, não consomem carne. A gente tem que ter essa noção. Pra mim é estranho. Comer cachorro, porra, é uma judiação. Dói o coração falar que mata um cachorro. É como se matar um boi não fosse uma judiação, né? Pra gente, culturalmente, o boi... a gente não tem esse sentimento que a gente tem pelo cachorro. É cultural isso. Então, entender essa cultura, tá? A China, diferente do Brasil. No Brasil você tem do norte ao sul, todos os estados falando português. Tá? O Brasil foi colonizado pelos portugueses. Então as línguas indígenas quase desapareceram, a não ser nas comunidades indígenas mesmo. E aí você usa a língua do colonizador, que é o português. Então de norte a sul do país, todos nós estamos coligados pelo uso da língua portuguesa. Em vários países do mundo, na maioria absoluta dos países do mundo, essa é a lógica. Não em todos. Tá? Em alguns países você tem cada região com uma língua. A China é um exemplo disso. A China, cada região da China, ela vai utilizar o seu próprio dialeto. Tá? E eles vão ter como elemento de união o mandarim, que é uma língua. Mas em algumas regiões da China o mandarim não é utilizado. Tá? Então tem essas diferenças com o Brasil. O cara que aprende mandarim, faz um curso de mandarim, é a língua utilizada nos grandes centros comerciais, mas não pode considerar isso a China toda. Você tem a questão dos territórios dominados pela China, que a China dominou isso há muito tempo e que ela mantém o domínio até hoje. Outros, um domínio que é confuso, como é o caso de Hong Kong. Eu vou ver se eu posto aqui um vídeo para vocês entenderem essa questão. Então, entender toda essa questão cultural da China. A medicina chinesa é conhecidíssima no mundo todo e utilizada em larga escala. A culinária, tudo. Tem que entender e respeitar a cultura chinesa. Então, hoje eu vou colocar, junto com esse vídeo aqui, eu vou colocar postar alguns vídeos para vocês assistirem. Vejam esses vídeos e entre em contato comigo. Qualquer dúvida, qualquer questão, a gente vai discutindo. Beleza? Essa é a última aula sobre China. A partir da semana que vem a gente começa a falar sobre Índia. Tá certo? Boa semana a todos.